Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do Expert Talks, na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP, e hoje a gente está num estúdio diferente. A gente inaugurou o Espaço XP aqui na Faria Lima, em São Paulo. Eu convido todos vocês a conhecerem esse espaço aberto. Temos um café aqui, salas de reunião, salas de evento, e a gente vai gravar um episódio super especial hoje com o Gilson Finkelstein, que é o CEO da B3, a nossa Bolsa Brasileira. Enfim, tem muito assunto para a gente falar, porque eu gosto de ver a Bolsa Brasileira como uma empresa de tecnologia, né, e provedora de infraestrutura e serviços para o mercado financeiro, mas tem na sua base uma tecnologia bastante avançada. E para conduzir esse papo aqui comigo, eu tenho o Bernardo Gutmann, que está aqui ao meu lado, é o nosso analista de tecnologia, mídia, telecom e também do setor financeiro, né? Então, para você cobrir a B3, você consegue juntar esses dois mundos, né? O lado financeiro e também o lado de empresas de tecnologia, né? É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gilson. Obrigado você, Gilson. Obrigado, Fernando, Bernardo. Um prazer estar aqui com vocês para essa conversa com CEOs. Boa. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você veio de uma trajetória longa no mercado financeiro, enfim, passou por vários bancos. Sei que não era o teu sonho, né? Ser do mercado financeiro desde pequeno, enfim, você formação de engenheiro, né? Conta um pouquinho pra gente como foi esse caminho até chegar na CETIP, né? Que aí depois... Isso aí. Legal, Fernando. Eu sou engenheiro, sempre tive o sonho de estudar engenharia civil. Sou filho de um pai médico e de uma mãe educadora, pedagoga, então não tinha nenhuma referência de mercado financeiro e adorava engenharia. Achei que ia ser engenheiro civil, que ia ter uma construtora, ia ficar lá no Rio fazendo obras. Adorei o curso de engenharia, mas no meu primeiro estágio na Gafisa, à época chamava Gomes de Almeida Fernandes, eu achei horrível. Eu ia trabalhar muito triste no meu estágio, a empresa era ótima. Mas eu falei, preciso mudar. Então, mas por quê? Você não gostou de Não gostava do dia a dia. Não gostei do trabalho do engenheiro de obra. Trabalhei em 2 obras, uma no centro do Rio, uma na Barra da Tijuca, que era os anos 90. A Barra estava crescendo muito. E não me enxergava fazendo aquilo ali para o resto da vida. E tinha poucas oportunidades na engenharia no início dos anos 90, o Brasil em crise. Eu acabei achando uma vaga na área de tecnologia do Citibank à época e falei, vou por aqui. Então não comecei nas mesas de operação, comecei em tecnologia, fazendo ali, olha que curioso, né? Trabalhando com dados. Fui implementar o Access, que era um software novo da Microsoft, em 1993, na área de marketing, para que as pessoas de marketing conseguissem ter mais eficiência com o uso de dados no envio da mala direta. Mala direta temos que explicar, né? Era uma propaganda que você mandava um papelzinho para casa das pessoas com as propagandas. Envelope mesmo, né? Envelope mesmo, é o nome carinhoso de mala direta. Então foi assim que eu comecei no mercado financeiro. Mudei para São Paulo, 30 anos atrás, estávamos comentando sobre isso, passa muito rápido. No programa de trainee do Citibank, já no banco de atacado. Aí eu já comecei a entender um pouco mais do que era banco. Trabalhei em mesas de operação. Logo na largada já fui para as mesas, fui operador de câmbio, depois operador de opções de câmbio, juros, e segui toda a minha carreira dentro do mundo do que a gente chama de FIC, né? Renda fixa, fixed income e moedas. Sim. Acabei saindo do Citi porque eu queria uma oportunidade no exterior e me mandaram para as Filipinas, mas eu estava perto de ter meu primeiro filho, acabei optando por sair do banco, fui para o JP Morgan, passei pelo JP Morgan, pelo Bank of America, pelo Santander, sempre neste mundo de tesouraria, né? Mercados, tesouraria, contato com as empresas que hoje formam a B3, mas nunca diretamente nos produtos, vamos chamar assim, de suporte da B3, e sim na mesa mesmo, como área comercial ou trading. Quando eu estava no Santander, eu fui o representante do Santander no conselho da CETIP. Foi assim que eu cheguei no que hoje é a B3, pelo conselho de administração, onde eu fiquei 2 anos. Naquele momento a CETIP já tinha feito o IPO, tinha o seu acionista de referência, era a ICE, a bolsa, hoje dona da Bolsa de Nova York, e os bancos tinham vendido maior parte das suas ações, mas ainda tinham, assim como a gente ainda tem hoje, alguns assentos no conselho de administração
com representantes do mercado. Então, eu cheguei na CETIP pelo conselho, onde eu fiquei 2 anos, quando veio o convite para eu assumir como CEO. Uma decisão, talvez uma das decisões mais difíceis de carreira, porque eu tinha 20 anos naquela época, 11 anos atrás, 2013, em bancos. Eu falei, puxa, mas ser CEO, isso não estava nos meus planos, né? Sim. Ainda mais de um negócio que você não dominava naquele momento. Exato, e era uma condução de uma companhia, exato, e eu dominava uma parte do business que era um dos produtos, alguns dos produtos, exato, da CETIP. Não foi uma decisão óbvia, mas talvez tenha sido assim, uma oportunidade que quase eu deixei escapar. E foi bacana porque até um colega, um amigo da NYSE hoje, da Intercontinental Exchange, que falou, Gilson, para pensar, porque essa aqui talvez seja uma das poucas oportunidades que você tem de fazer um shift de carreira para fazer um job, né, uma função mais ampla. E aceitei o desafio de ser CEO da CETIP naquele momento. E a CETIP naquela época trabalhava junta com a B3, eram concorrentes, enfim... talvez a melhor definição fosse, existia uma certa guerra fria entre as duas infraestruturas existentes naquele momento, cada uma no seu território. Sim. Então a CETIP era como até o nome diz, né, central de títulos privados, não era exatamente esse a tradução, mas era uma grande clearing de renda fixa e que digitalizou ativos de renda fixa. Sim. A BMF Bovespa já, como uma empresa única, tinha toda a família de derivativos listados e todas o cash equities, né, o mercado à vista de ações que estavam juntos. Então, a oportunidade de crescimento de renda fixa na BMF bem Bovespa. Distante, tinha uma semente ali de investir no balcão. Sim. E a CETIP tinha uma semente de investir em algum produto listado, como, por exemplo, um derivativo, um dólar futuro. Então, existia ali uma certa tensão, porque o maior acionista da CETIP era a Bolsa de Nova York, a ICE, ainda na época não tinha comprado a NYSE, mas era uma bolsa que vinha crescendo muito como bolsa de commodities, a Intercontinental Exchange, acabou comprando a NYSE, hoje uma das três grandes dos Estados Unidos, junto com Chicago e Nasdaq, e a BMF Bovespa tinha como maior acionista a CME, a Bolsa de Chicago. Então existia ali, a gente estava no meio aqui do Brasil de uma certa guerra entre eles também, entre os americanos. Quem vai fazer o movimento, o Brasil vai ou não vai? No final das contas, a BMF Bovespa fez um movimento de adquirir a CETIP e saindo, vamos chamar assim, da parceria com a Bolsa de Chicago. E aí a NYSE também vendeu a participação que tinha na CETIP. A gente acabou fazendo esta operação que foi... quando eu completei um pouco antes de completar 4 anos na CETIP, que foi a venda ou fusão da CETIP com a BMF Bovespa, nascendo a B3. Naquele momento eu ia sair. Imagino. Você era o CEO da adquirida. Exatamente, eu era CEO da empresa que era 1/3 do negócio combinado, né? Quer dizer, tinha um negócio que era 2 vezes o negócio da CETIP. Sim. Curioso que é uma das alternativas quase vim para cá, para a XP, à época, num momento de bom crescimento, pré-IPO. Não sei se foi bom ou ruim a decisão, né? Mas enfim, não quero pensar nisso agora. Foi bom, não foi bom ter ficado lá. Mas a BMF Bovespa, o conselho da BMF Bovespa na época, da B3, da BMF Bovespa ainda, que B3 a gente virou em abril de 2017. A gente estava falando ali em janeiro, fevereiro. Enquanto a gente estava aguardando a aprovação da CVM e do CAD, o conselho da BMF Bovespa resolveu fazer o processo de sucessão do Edemir Pinto, que era o CEO da BMF Bovespa. E eu era um dos candidatos, porque eu era a empresa adquirida, tinham outros, havia um total de 4 candidatos que estavam, e eu acabei sendo selecionado. Então eu fiz uma transição para saída, mas eu acabei ficando na companhia que a gente chamou de B3, e foi muito legal, foi uma decisão, acho que para mim foi muito bom, acho que para a companhia, viver esse momento da companhia foi muito legal. Estamos lá há 7 anos e meio, nessa grande empresa de tecnologia e serviços, ou eu também gosto de definir como empresa de infraestrutura, que é na verdade uma empresa de serviços financeiros com tecnologia, que é isso que a gente faz, né? Uma grande infraestrutura verticalizada, que é uma das grandes bolsas do mundo também, referência de mercados emergentes, e que é parte desse sucesso do nosso mercado aqui brasileiro de ter um mercado robusto local. Menciono sempre isso porque a maior parte dos mercados emergentes do tamanho do Brasil
acabaram exportando seus mercados para os grandes centros, para o G7, né, ou para o G3, né, para Nova York, Chicago, Londres. E o Brasil ainda tem um mercado financeiro bem robusto local, o que é muito legal. E acho que um dos motivos é que a gente conseguiu ter uma dinâmica tanto de... a gente vai falar um pouco sobre isso, né, dessa abertura de mercado próprio, né, o que eu chamo de fenômeno XP, que foi essa democratização de mercado, disponibilização, viabilizado por tecnologia, com educação, né, esse público com acesso à educação, e você tem uma infraestrutura de mercado robusta aqui. Então, essa é a minha história. Estou lá há 7 anos e meio na B3, né? A B3 completou 7 anos no início desse ano, em março, abril, e temos muito o que fazer ainda. E hoje parece óbvio, né? A B3 como uma empresa conjunta, né? Juntando todos esses business, olhando hoje parece muito óbvio, mas à época eu lembro que não era tão óbvio, né? Tinha algumas preocupações, né, de clientes. Exato. Como foi esse processo de fusão ali dos negócios? Não, excelente ponto você ter lembrado isso, porque não era a primeira tentativa da BMF Bovespa à época de fazer uma grande infraestrutura local. Foi a 6ª ou 7ª tentativa da BMF adquirir a CETIP desde lá de 2008. Existiam conversas, eu até vivi uma dessas experiências no Conselho de Administração da CETIP, de tentativa de fusão. E acho que quando eu recebi até a ligação, já como CEO da CETIP, do Edemir, para a gente fazer essa combinação de negócios ou venda, mas era para ser desenhado como uma combinação de negócios. Eu até evitei um pouco, porque a gente estava trazendo a CETIP, a área de tecnologia do Rio de Janeiro, para São Paulo, nós estávamos consolidando as operações aqui em São Paulo, e inclusive em Alphaville, enfim, tinha muita coisa por fazer, tinha um processo cultural em andamento. Mas uma das coisas que a gente começou fazendo para ser bem sucedido foi exatamente tratar, vamos entender por que as últimas 5 tentativas não deram certo. E existiam várias preocupações do mercado, se a gente ia continuar investindo em tecnologia, se a gente ia ter sistemas de alto nível com competitividade global, como é que ia ser a transparência na definição de preços e custos para o mercado. Então a gente acho que um dos motivos dessa combinação ter dado certo, ter sido aprovada, foi porque a gente foi ponto a ponto em todas as preocupações e trabalhou com todo o mercado, chamou o mercado para conversar e mostrou que ia ser um ganha-ganha. Ia ter uma sinergia que a companhia se prontificou a dividir um pedaço com o mercado. A gente colocou nos nossos órgãos de governança comitês, e um especificamente que ia ter 7 participantes do mercado e 2 do conselho da AB3 para discutir todo e qualquer assunto nos produtos principais. Então, que a gente chamou de comitê de produtos e precificação. Então a gente foi tratando esses pontos para eliminar os potenciais detratores e também fatores de insucesso que poderiam ter nessa operação. E acho que assim o mercado ficou satisfeito de que a gente ia conduzir, né, a companhia ia conduzir de forma muito transparente, além de manter assentos no Conselho de Administração com representantes do mercado, ia ter esse órgão, né, de acompanhamento de tarifação, vamos chamar assim. Existiu um compromisso de divisão de sinergias, de ganhos para o mercado, que a gente devolveu durante os primeiros 5 anos. Existia também um compromisso, que a gente acho que isso é importante quando a gente fala de custos específicos, né, do emolumento, que vamos dizer assim, um mantra para a B3, que é o seguinte: esta companhia vai sempre dividir a alavancagem operacional com o mercado. Então, quanto mais o mercado crescer, a gente vai mais dividir ganhos desse ganho de escala, de eficiência com o mercado. Então, a gente fala muito isso, quer sempre praticar muito isso, e à medida que a gente for conquistando novos patamares de volume, a gente tem essa obrigação de dividir parte dessa alavancagem operacional. Alavancagem operacional, só para explicar, que a maior parte dos nossos custos são fixos. E você tem grandes ondas de investimento, necessidade de investimento para suportar crescimento de mercado. Imagina a pandemia, né? Se a gente não tivesse preparado, o que aconteceria quando o volume multiplica por 4, 6.
Mas você não tem um custo variável tão grande quando os mercados crescem, então você pode faturar mais e diminuir o preço. Então, esses conceitos foram todos trazidos para a mesa e acho que esse foi um dos grandes motivos do sucesso da criação da B3. Sim, sem dúvida. Gilson, a gente tem uma série de perguntas aí sobre o negócio, mas a gente estava até comentando aqui antes de começar, né, que, enfim, a gente viu aquele boom do mercado em 2020, né, 2020, 2021, enfim, ali durante a pandemia, que a B3 estava muito bem preparada, né, para conseguir, enfim, absorver, né, todo esse aumento de volume, esse aumento de investidores. De lá para cá, enfim, tivemos anos mais duros, mais difíceis, né, de 22, 23 também. O ano de 2024, todo mundo esperava que fosse ser um ano mais positivo para o mercado de capitais, né, com queda de juros, todo mundo esperava que os juros fossem chegar a um dígito no Brasil, enfim, e isso ia destravar muitas operações no mercado de capitais, mas que, enfim, a gente não viu isso acontecendo, até porque lá fora também o cenário deteriorou, né? Todo mundo esperava que o Fed fosse cortar os juros lá 6 vezes esse ano, até agora eles ainda nem começaram a cortar juros, pode ser que estão próximos. Uma perspectiva de, né? Exato, mas ainda não aconteceu de fato, o que fez com que o mercado de IPOs no mundo todos continuasse muito fechado, né, retraído. Então, quero começar mais com essa perspectiva macro, como é que você olha adiante, enfim, interesse das empresas de vir para a Bolsa, continua, não continua? Legal. Você acha que é algo mais para 2025? Como é que está a tua cabeça do ponto de vista mais eu não estava muito otimista com esse ano, tá? Eu até no início do ano estava um pouco mais cético de que o ambiente estava com tanta incerteza, né? O cenário estava com tanta incerteza que eu não estava tão otimista, porque o mercado de equities realmente combina com mais certezas e menos com incertezas. Então, isso para mim estava mais difícil de perceber que 2024 poderia ser um ano tão bom. Óbvio que... Principalmente quando se trata de IPOs, né? Exato. Assim, e quando você olha em perspectiva, assim, você tinha toda essa incerteza que acho que agora começa a clarear quanto a aonde o juro vai parar. Vamos lembrar que no primeiro momento todo mundo falou 4%, né? 4%, depois 5%, 5,5%, alguns falaram 6%, 7%. Parece que agora as coisas estão de alguma forma se acomodando, né? Toda aquela poupança, ou todo aquele incentivo que foi, vamos chamar assim, injetado, né? Toda essa agressividade de todas as economias no globo, de injetar esse dinheiro para que a economia não desacelerasse, que gerou a inflação que gerou, parece estar mais bem acomodado. Então a gente parece que vai entrar num cenário de menor taxa de juros. Você tinha várias incertezas geopolíticas que realmente no início do ano, e acho que continuam, né? Incerteza quanto ao conflito na Rússia, Oriente Médio, a desaceleração na China. Mas eu consigo agora ver uma certa luz no fim do túnel. Acho que a gente teve um ano mais volátil do que a gente precisava aqui no cenário brasileiro. Local, muita entropia, muita dificuldade de coordenação na comunicação e na implementação das políticas econômicas no mercado local. Então isso atrapalhou muito. Acho que isso prejudicou muito essa entropia de críticas a Banco Central e a dúvida de se a mensagem do Ministério da Fazenda seria suportada pelo resto do governo. O Ministério da Fazenda acabou sendo uma voz um pouco isolada na defesa, né, do fiscal, né, das contas e da necessidade de ter um compromisso fiscal sério. E que parece que também a gente vai ter agora isso também mais calmo. Óbvio que fica no lado fiscal a dúvida, né? Do tipo, olha, a sociedade está dando uma mensagem que precisa ser feito um ajuste pela despesa. Sim. E ainda há um pouco de vento, né, principalmente do governo, de que querem fazer um ajuste pela receita. Mas aparentemente o Congresso e a sociedade não querem um aumento de carga tributária. Que já é muito alta. Exato. Tudo isso no liquidificador
eu acho que a gente está caminhando para um 2025 melhor. De taxas de juros globais um pouco mais baixas, né? Algum movimento de alívio monetário mundo afora, começando na Europa e chegando nos Estados Unidos mais perto do final desse ano. Eu acho uma certa estabilidade, se correr bem aqui no Brasil, de taxa de juros, né? Não acho que a gente esteja num cenário de inflação descontrolada, acho que assim, tem muita incerteza por conta do câmbio que andou. E eu acho que a gente tem aqui muitas empresas se preparando para vir a mercado. Eu diria que a gente tem hoje certamente um número de 50 a 100 empresas preparadas para o IPO. Empresas que, independente se virão ao mercado ou não, se profissionalizaram muito, montaram suas áreas de RI, se prepararam para crescimento, bons negócios. Então, eu acho que a gente deve ver uma retomada dos IPOs, provavelmente no início do ano que vem, com algumas empresas maiores, né? E enquanto isso, muitas dessas já acessam o mercado via debentures, né? Então eles já têm conference call de resultados, já têm área de RI. Já estão ambientadas com o mercado de capitais e é justamente isso que eu ia, com isso que eu ia finalizar. Dito isso, o mercado de capitais, a gente tem uma certa tendência a sempre falar de mercado de capitais e relacionar com o mercado de ações. Mas esse ano, o grande destaque do mercado é a renda fixa. Então a renda fixa está batendo recorde atrás de recorde, a gente está definitivamente criando um mercado local de dívida, incentivando a liquidez no secundário. Isso é um grande ganho para o mercado de capitais. Sem dúvida. E além disso, o mercado de follow-ons, por mais que a gente tenha um grande follow-on que foi Sabesp, perto de 15 bilhões, e outros 7 bilhões dividido em outras 7 empresas, ele está aberto. A questão é que como você tem pouca visibilidade, o mercado ainda está muito de lado. Mas eu acho que a mensagem é que o mercado de capitais não está parado. A gente teve um ano fenomenal está tendo um ano fenomenal para renda fixa. Acho que é uma peça que faltava. E quando eu olho, assim, quando eu dou um deep dive no que a gente chama de ADTV, que é o giro médio diário, só para explicar para todo mundo, que saiu de 12 bi lá em 2018, foi para 18 bi perto de 2019, bateu 35 bi por dia, né, média diária em 2021, está estabilizando perto de 24, 25 bi. Agora, quando você olha o que está dentro desse 25 bi, você tem boas surpresas. Então, por exemplo, fundos imobiliários, que está dentro desses 25 bi, o giro médio diário está perto de 350 a 400 milhões de reais, um produto novo. BDRs estão perto de 700 milhões de reais de giro diário, seja o BDR das empresas listadas fora ou BDRs internacionais. ETFs, você tem um volume girando ali perto de 1,5 bilhão a 2 bilhões por dia. Então eu acho que quando a gente olha esse micro dentro do ADTV, você tem uma mensagem também que o mercado está mais sofisticado e tem mais produto disponível para o investidor, o que eu vejo como grandes ganhos dessa agenda de mercado de capitais. Então, eu não diria que eu estou tão otimista assim com o mercado de ações para esse ano, mas eu vejo um mercado melhorando em 2025. Sim. E os ativos brasileiros muito baratos, né? A bolsa muito barata, tanto é que a gente voltou a ver fluxo de investidor estrangeiro, né, nos último mês, um mês e meio, voltando a ficar positivo. Acho que foi o Buffett que falou, né, que o mercado de equities é o jogo do mercado do paciente versus o impaciente. Né? Exato. E eu percebo isso também. E dias como alguns dias que a gente teve aqui de mercado recentemente, onde você fala assim, nossa, mas o mercado de repente melhora, dão sinais de que, assim, eu cito, teve um dia, né, recentemente, que o Japão caiu 12%, e aí, puxa, então era o típico dia para o Brasil cair 10% ou 15% esse circuit breaker. Até eu comecei o dia na academia e alguém falou, hoje vai ter circuit breaker. Eu falei, cara, duvido. O mercado está tão barato que eu acho que quando começa a cair já entra algum fluxo de falar assim, nesse preço parece vir fluxo. Então é curioso, né? Porque você pensa, totalmente. O mundo está acabando, o Brasil vai cair o dobro. E foi o contrário. Então eu também, assim, não foi exatamente o que você falou, mas assim, eu acho que a gente está perto de um patamar de valuation, né? Onde as empresas estão tão baratas que vem um fluxo marginal e fala assim, nossa, nesse preço vale a pena eu comprar esse eu olho papel. Até pelo dividend yield da Bolsa médio hoje, do Ibov, né, tá em próximo de 7%, que é o dobro da média histórica. Então isso mostra que
Assim, tem um suporte ali de valor. Acompanha, a própria B3 também é listada, a gente nunca teve, a gente chama próximo de 10%. das duas, yield, e em termos de múltiplo, a gente nunca teve tão descontado em relação às bolsas globais, né? Sim. Então a gente olha historicamente e fala assim, não parece justificar, até dado a perspectiva de resultado, inclusive por isso a gente aumentou o programa de recompra, né? Então, como já está anunciado, eu posso até falar. Porque é uma mensagem de falar assim, olha, nesse preço parece um bom investimento as nossas próprias ações. Inclusive a B3 entrou na nossa carteira de dividendos recomendada no mês passado, então foi um bom timing do Bernardo ter sugerido. Acertamos bem esse case. Isso aí, que bom. Quer falar um pouquinho dos últimos resultados? Não, antes de falar sobre os resultados, eu só queria pegar um gancho aqui, Gilson, nessa discussão sobre pipeline de IPOs. Nos últimos anos, nós vemos um fluxo grande de empresas saindo do Brasil e começando esse processo de listagem fora, né? Principalmente na NYSE, na Nasdaq. O que a B3 tem feito, né, para atrair essas empresas de volta e, de fato, fomentar aqui a listagem no Brasil? Ótimo. Viu, né, já a primeira empresa voltando. A Vitro voltou e acho que foi uma grande vitória. Vamos lá, acho que a gente estava falando um pouco antes de começar sobre 2018, 2019. Esse era um tema quentíssimo no Conselho de Administração da companhia e a gente ficou muito preocupado lá na transição no governo Temer e ao final do governo Dilma puxa, será que o mercado de ações vai acabar no Brasil? Porque as companhias começaram a colocar como prioridade listar fora. Uhum. E foi um momento muito específico entre 2018 e 2019, onde o mercado de capitais aqui para ações estava completamente fechado e com muita incerteza, e a gente falou, né, mercado com incerteza não combina com ações, gestores sofrendo resgates muito grandes naquela época por todo o tema de impeachment, novo governo, incertezas, eleições que estavam por vir, e o único mercado disponível para as empresas era o mercado lá fora. Então, e naquele momento também você tinha um tema de inovação, uma pegada de tecnologia, novas empresas com tecnologia, foi o caso da própria XP, foi o caso da Stone, PagSeguro, e você tinha poucos comparáveis aqui, e enfim, o mercado aqui estava completamente fechado. Aí veio a onda de 2020, 2021, vários IPOs, isso deu uma certa tranquilidade, porque a gente teve mais de 120 operações aqui naquele triênio, né, entre 2019 e 2021, foi recorde de mercado de capitais, né, um número de perto de 300 bilhões de reais captados, e aquilo deu um certo alívio de que, olha, não, as empresas não vão se listar somente fora. E acho que o ponto, Bernardo, mais importante é que a gente tem que desmistificar, e aí entra o que a B3 está fazendo, desmistificar esses mitos de que a listagem fora é melhor. Então, quais são alguns desses mitos e por que algumas empresas já começaram a voltar? A primeira foi a Vitro, que já voltou, né, já redomiciliou, saiu lá de fora, veio para cá e a liquidez já está 2,5 vezes o que era lá. Ainda não chegamos no ponto, a gente acha que pode multiplicar por 4 a liquidez atual, ou seja, por 8 ou 10 vezes o que estava negociando lá, que era muito pouco. Primeiro que é mais barato listar lá fora, e não é muito mais caro a listagem lá fora. Segundo que você vai ser acompanhado por analistas globais, então não vai ser o Bernardo, vai ser o Bernard, não sei, que vai acompanhar a empresa que tem todo o business no Brasil e que vai te comparar só com empresas lá de fora. Isso é um mito também. Seu negócio é no Brasil, você gera reais, você vai descontar seu fluxo de caixa, seu analista vai estar no Brasil e o seu investidor não é bobo, não tem investidor bobo. Terceiro, você tem a desvantagem de você não estar nos índices que uma boa parte do mercado brasileiro compra, que são os institucionais brasileiros, os fundos de pensão brasileiros e o varejo brasileiro. Então, o cap table, né, os acionistas, o livro, o cap table dessas empresas era muito pior do que o cap table que você consegue aqui, que é uma das grandes belezas de você estar listado. Você ter um pouco de varejo, um pouco de institucional brasileiro, um pouco de hedge fund brasileiro, um pouco de hedge fund estrangeiro, um pouco de real money. Então, todos esses segmentos estão aqui, só que somente alguns estão lá. Então, o próprio movimento do mercado, quando veio a crise, quais foram os primeiros papéis que os acionistas de lá venderam? Essas empresas que ficaram um pouco órfãs, né? Então, a gente acho que esse é o movimento, dar incentivos para que as empresas olhem o mercado local
que a gente invista cada vez mais em liquidez, porque a liquidez é exatamente o grande mantra que a Bolsa tem que ter como investimento. Muito mais elástico do que se o emolumento vai ter 10% de desconto ou 20%, se a gente consegue promover a liquidez. Porque aí a empresa consegue pensar num follow-on, consegue atrair um sócio, entra no radar de investidores estrangeiros quando a liquidez passa de um determinado patamar e o cara vai alocando mais, vai fazendo vai construindo essa relação com os investidores. Então, é um pouco de tudo isso que a gente está fazendo, desmistificar e investir em liquidez, de diversas formas que a gente faz isso, com programas de formador de mercado, produtos. Então, esse é um pouco da nossa agenda para que a gente traga mais liquidez e as empresas fiquem mais confortáveis de se listar aqui. E eu acho que isso não significa que nunca vai existir uma empresa que vai se listar lá fora. Uma empresa com uma ambição mais global, que tenha boa parte do seu business global, talvez faça sentido. Mas eu acho que é uma minoria e não uma maioria. Acho que a maioria vai continuar se listando aqui. Tinha a questão de super voting rights também. Bom ponto. Esse é um ponto que a gente achou, eu achei até que durante a minha estada lá como CEO na B3, nunca a gente conseguiria mudar, porque, só para explicar, exigia uma mudança na lei. E a gente conseguiu. Não era só CVM? Não era só CVM, era uma mudança no Congresso, e aí foi aprovado no Congresso o super voting local. Tem uma limitação de 7 anos, com mais 7, prorrogáveis por mais 7, diferente do que é lá fora. Mas até isso, a gente está querendo até testar, que uma das empresas que faça a IPO desse próximo ciclo teste o super voting. Então acho que tem ainda nenhuma acessou. A gente tem os mecanismos de ON, PN, super PN aqui no Brasil, de algumas empresas. Mas a gente quer testar esse super voting, que também até isso a gente conseguiu enfrentar. Então, eu não vejo assim um grande movimento de listagem fora. Se a gente conseguir fazer essa normalização de cenário e de taxa de juros, acho que a gente vai ter a maior parte dos IPOs no Brasil. E vocês dão a opção, não, mas vocês têm os produtos que dão a entrada e a opção do investidor investir nesses papéis daqui. Então, o mercado de BDRs... Exatamente. Mesmo essas empresas se listarem fora e se o investidor quiser comprar qualquer empresa listada fora, hoje você tem um produto muito competitivo, que é o BDR. Exato. Então, ele ainda não está, eu nem mencionei isso antes, mas o BDR ele gira perto de 300 milhões de reais. Desculpa, até mencionei sim, de 750 a 1 bilhão. Eu ia falar as empresas, vamos chamar assim, não brasileiras giram por dia perto de 250 a 300 e as brasileiras listadas fora perto de 400 a 600 milhões por dia. Mas o investidor tem hoje a possibilidade de comprar qualquer ação, Nvidia, Microsoft, Apple, na B3, em reais, já com o preço justo do câmbio, e economiza muito todo o mecanismo de comprar o dólar, de abrir a conta lá fora. Veja, eu acho que todas essas alternativas podem conviver. Acho só que para o investimento pequeno, principalmente, o BDR é muito competitivo. E para o institucional que não queira fazer gestão ativa, que possa fazer, por exemplo, gestão por BDR de ETF. Então, você tem hoje um universo de mais de 1.000 BDRs e BDRs de ETFs, e a gente vai aumentar cada vez mais disponíveis aqui. Então, mesmo para investir no exterior, você tem um produto muito competitivo, que é o BDR. Então, é a nossa função e as empresas que se listarem fora também vão estar aqui via BDR. Tanto é que nessa linha vocês anunciaram recentemente a criação do Ibovespa ampliado, né? Que vai... o BR+. BR+. Ibovespa B3 BR+. Que vai incluir essas empresas na composição do índice, né? Se você puder explicar um pouquinho mais do racional. Qual é o racional? O Ibovespa hoje tem as empresas, vamos chamar assim, de maior liquidez no mercado brasileiro. O número varia entre 85 e 90 emissores e você tem um índice de negociabilidade para definir os pesos de cada papel. Só que você não conta com as empresas listadas primariamente fora. O que a gente vai lançar? A gente vai lançar o Ibovespa BR+, Ibovespa B3 BR+, que é vamos chamar assim, um Ibovespa, só que contemplando as empresas listadas no Brasil e as empresas listadas fora. E a gente pega o volume de negociação no Brasil, de todas as listadas aqui e dos BDRs aqui, e o volume negociado, uma parte, tem um certo deflator do volume negociado fora das empresas listadas fora. Então, você vai possibilitar, por exemplo, que Nubank, XP, Stone, PagSeguro,
dado o índice de negociabilidade, estejam neste índice, então vai refletir um pouco, talvez de forma mais ampla, as empresas que decidiram listar fora. Então, vai conviver com o Ibovespa, pelo menos por um tempo, a gente vai acompanhar, mas vai refletir talvez um pouco mais essas empresas novas que estão listadas fora, e isso vai dar mais tração, mais volumetria, e era uma demanda de alguns gestores que a gente fizesse isso, então acho que vai ser bacana. Mas eu imagino que para o fluxo passivo migrar para esse novo índice demora, né? Porque precisa mudar os benchmarks, enfim, é um processo, né? É um processo, alguns fundos vão talvez avaliar qual é o público que tem como investidor, se esse público quer ter essa exposição a essas novas empresas. Por que a gente não substituiu? Até um comentário que a gente estava fazendo aqui, eu e o Bernardo antes, né? A gente não substituiu apenas o Ibovespa e manteve um só, porque alguns segmentos que atualmente são, vamos chamar assim, relevantes como investidores do Ibovespa, não podem ainda investir no exterior. Fundos de pensão. Fundos de pensão, seja por regras regulatórias ou por regras de investimento, fazem o investimento passivo em ações via Ibovespa, mas não podem ter ou não querem ter essa exposição. Então, por hora, a gente optou por deixar os dois convivendo. Eu acho que vai ter, de alguma forma, uma grande migração no tempo para esse índice ampliado, mas eventualmente até a gente vai conviver os dois. E essa é uma tendência. A gente vai ter ainda, acho que a indústria de índices no Brasil vai crescer muito. A gente vai ver muito índice novo, inclusive índices de renda fixa, índices setoriais, índices que misturam empresas brasileiras e estrangeiras. Então, eu acho que esse movimento de investimento passivo que a gente viu crescer muito nos últimos 15 anos, né, no mundo global, no mundo desenvolvido, ele vai chegar. Ele já está chegando, né? Acho que o investidor vai começar a se familiarizar com isso, porque ele é muito competitivo, né? Tem um preço muito bom, liquidez, então vai ser uma outra forma de você acessar vários mercados e fazer vários portfólios diferentes. E a B3 tem o seu braço de índices. Também, a gente lista, obviamente, índices que a gente faz e que o mercado faz, mas essa área está bem ativa, está tendo que lá fora é muito muita comum, provocação. Né? Só para que vocês entendam, para o investidor, quando você vai comprar um ETF, né, que é um fundo negociado na bolsa, que é baseado no índice, você precisa ter um índice, né, publicado, benchmark, né, que vai ser a base daquele ETF. Né? Então, quando você compra um ETF de Bovespa, você tem o índice Bovespa. Um ETF de S&P, você tem que ter o índice que é o benchmark. Então, essa indústria lá fora, ela só explodiu e decolou de vez quando as empresas de índice conseguiram criar esses recortes. Vários produtos. Exato. Então, lá fora você tem muitos ETFs temáticos, empresas que... né, de robótica, empresas de inteligência artificial. Então, mas para tudo isso você precisa ter um índice que vira esse benchmark. Né? Setoriais. Limitando percentual de tantas empresas, definindo o número de empresas. A gente vai ver esse movimento agora começar aqui, que é parte desse movimento de sofisticação, seja para equities, também no mundo acho que perto de 70% a 80% dos ETFs são de ações, mas também você tem ETFs de renda fixa. Sim. Então você pode ter muita competitividade de fazer investimento em títulos públicos que sejam um duration específico, você pode fazer títulos privados, que é um mercado que está crescendo muito. Enfim, você tem aí uma infinidade de produtos, de opções de investimento passivo que acho que vão começar a entrar na agenda do investidor. Legal, Gilson, eu queria voltar nessa temática de competição, só que sair do global e olhando um pouco mais para dentro. A gente tem visto um news flow muito ativo sobre a estruturação de novos entrantes, players capitalizados como a ATG, com Mubadala. Como é que a B3 enxerga esse movimento desses novos players tentando atacar nichos específicos do negócio da B3, tanto do ponto de vista do negócio em si da B3, quanto do mercado? Não, acho que é super legítimo, Bernardo. Assim, primeiro, a gente já enfrenta muita concorrência. A concorrência que eu tenho o maior temor é a concorrência internacional, como eu falei antes, né? Eu acho que a gente hoje não está numa briga entre um player aqui, a gente já tem muita competição, já existe dentro do mercado local em balcão, em registro, em várias das atividades da B3, há mais de 7, 8 anos já há competidores no horizonte.
Mas meu maior temor realmente é essa competição internacional. Dando um passo para trás, assim, eu acho que existe um senso comum de que, para todos os mercados, de que eficiência significa você ter muita competição. E isso é natural do ser humano. Se você tem bastante competição, este setor é eficiente. Eu desafio um pouco essa lógica para o mundo que a gente atua, tá? E vou tentar explicar por quê. Porque você não tem muitos players, eu vou explicar um pouco depois, posso explicar um pouco das atividades, negociação, pós-negociação, depositário, a gente é verticalizado. Em qualquer país que você estude, do tamanho do Brasil, você não tem múltiplos provedores para os serviços que a gente faz. Às vezes 2, muita gente fala, mas os Estados Unidos têm 10 bolsas que são plataformas de negociação. Mas você tem 2 ou 3 que concentram a negociação e listagem de ações, e o mercado americano é 140 vezes maior do que o Brasil no que se refere à negociação de ações diária, né? O ADTV. Algumas ações, uma vez eu olhei, algumas ações das Big Techs, elas negociam algumas vezes mais do que o Ibovespa, que a bolsa inteira sozinha. A bolsa inteira, porque o mercado americano negociado em bolsa é 140 vezes maior do que o mercado brasileiro. E aí você, obviamente, tem nichos de atuação. Então, eu desafio um pouco essa lógica de que se você tem muita competição, você traz eficiência. Por quê? Porque o que a gente faz em uma atividade muito regulada é justamente garantir que você tenha um grande pool de liquidez. Porque o grande risco é você fragmentar a liquidez, e essa é a grande beleza das bolsas, você ter liquidez para que você tenha esse incentivo de negociação e menor custo. O maior custo para o investidor não é o emolumento, é a falta de liquidez. A falta de liquidez quando o investidor vai comprar um papel, quando você bota na sua carteira recomendada e você vai executar a compra daquela sua carteira, você desloca o livro que a gente chama, ou não tem liquidez suficiente, definitivamente esse custo, a gente estima, e tem vários estudos, a gente até publica alguns no lado do RI, que esse custo é perto de 20 vezes o custo do emolumento de uma transação, né? O quanto você desloca para fazer óbvio, depende do volume. Então, eu acho que é natural que venha a competição, porque o negócio é muito bom, o negócio de infraestrutura é muito bom, mas ele exige muito capital, muita gestão de risco, e eu tenho dúvida se todos esses novos entrantes têm uma visão de longuíssimo prazo para com o país. A certeza que eu tenho é que a B3 vai estar aqui nos próximos 10, 20, 30 anos fazendo o que ela tem que fazer. Muitos desses projetos entrantes são projetos que eu chamo build to sell, né? Construíram para tentar pegar ali 1, 2% e tentar arrumar alguém para vender. São um M&A na veia. Então, assim, como eu lido com isso? Competição é algo que já está na nossa agenda, é parte da agenda, como um dos nossos acionistas nos diz, vai nos manter honestos para que a gente tenha essa disciplina da alavancagem operacional que eu mencionei antes, esse olhar para o cliente, essa atenção da gente ser rápido, da gente querer lançar produto. Então, eu vejo um lado bastante positivo para a empresa, para nos desafiar, mas vejo com preocupação um cenário onde você tem uma fragmentação de muitos players. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um acionista também, e você tem vários, Japão, Coreia, México é um exemplo onde você forçou a entrada de uma nova bolsa, o volume caiu, né? Então, o México hoje para vocês terem uma ideia, 90% menor que o Brasil. Olha que incrível, um país que não é pequeno e tem 2 bolsas. O Japão não tem, né? A Coreia não tem, a China, Hong Kong não tem, a Austrália tem 2, mas o volume caiu. Então, assim, mais competição não vai resolver o problema de mais liquidez, que é o nosso grande mantra. Então, a gente vai lidar com isso, acho que como um estimulante para que a gente cada vez faça nosso produto melhor, que a gente lance mais coisa e que a gente desenvolva cada vez mais sofistique cada vez mais o nosso mercado. E aí, pensando na linha de competição, mas de um outro ângulo, você tem a competição que a gente falou potencialmente os brasileiros operando lá fora, mas você também tem a competição. Exato, mas você também tem a competição agora dos brasileiros operando outros mercados, né, como cripto,
até as próprias bets, né, que enfim, tem um número cada vez maior, né, acho que eu já vi 100 bilhões de reais, né, o tamanho desse mercado, enfim. Como que vocês pensam em inovação, atacar esse tipo de competição? Enfim, lançaram recentemente o contrato futuro de Bitcoin, que está indo super bem. Tem os ETFs, né, sendo lançados também de cripto. Mas, enfim, como vocês tratam esse tema da competição por liquidez e volume, né, no fim do dia? Ótimo. Deixa eu só diferenciar. Eu acho que o mercado de bets é assustadoramente grande, mas eu acho que é um mercado diferente. Eu não vejo o bet como investimento. A gente até tem que ter um olhar tanto para a bet quanto para essas plataformas de Forex que tentam acessar o investidor local. A gente tem que coibir bastante esse tipo de coisa, porque senão não são regulados, podem estar enganando os investidores, estão fora muito do radar. É uma discussão constante com o nosso regulador de que isso aqui é um tema que a gente precisa tratar e de alguma forma manter o investidor afastado disso, porque isso tem sido muito nocivo, né? Quanto à agenda de inovação de cripto, assim, sendo muito franco, assim, eu, sem fazer julgamento de valor se cripto é bom ou é ruim, é nossa função trazer esses produtos e disponibilizar esses produtos para os investidores, né? Eu até tive... Até para trazer o institucional, né, que tem interesse em investir numa plataforma que ele conhece, regulada, né? Então acho que é exatamente isso, sem uma dúvida de onde vai estar custodiado, se a senha vai estar no pendrive, né? Quer dizer, toda essa incerteza, você traz isso para um ambiente regulado, você dá institucionaliza muito mais esses produtos. Então, a nossa função, assim como nos mercados core, é disponibilizar esses produtos para os investidores, né? Eu estava muito frustrado que demorou muito para a gente aprovar o futuro de Bitcoin. A gente foi relativamente rápido no ETF. Então, os ETFs... Foi a primeira bolsa do mundo? Foi a primeira bolsa do mundo que a gente conseguiu aprovar ETF. Então, isso foi disponibilizado para os investidores relativamente rápido. Mas o futuro de Bitcoin eu tinha certeza que ia ser bem sucedido. E a gente demorou bastante no processo de aprovação. Conseguimos aprovar com o regulador. E tem gerado entre 3 e 5 bilhões de reais por dia, 100 a 150 mil contratos por dia, para um produto que lançou há 2 meses. É um grande sucesso. E eu acho que os investidores ou traders que entendam o futuro de Bitcoin vão perceber que é o melhor produto para o trading do criptoativo, é o derivativo, do que a alocação. Óbvio, você tem o ETF também. E aí cada um faz seu julgamento. Mas se o ativo é bom ou ruim. A vol é maior? É muita vol e você tem um custo de entrada e saída muito baixo, né? Entendi. Você tem, pelo fato de você ter um bid offer bem justo, já em reais, com muito formador de mercado, que foi o que a gente fez. A gente botou vários formadores de mercado, que são empresas proprietárias de trading muito sofisticadas. A diferença entre compra e venda é muito pequena, muito competitiva, então você consegue entrar e sair rápido e de forma eficiente, sem pagar os custos ocultos, vamos chamar assim, do que as ditas plataformas de cripto, né? Eu chamo de plataformas de cripto porque eles gostam de se intitular bolsas, mas não tem nada de bolsa, não tem regra de quem chegar primeiro leva, de preço, de timing. Então, a gente no ambiente regulado consegue ter tudo isso muito mais monitorado. Então, o cliente trader que quer capturar a volatilidade ou de alguma forma ter a volatilidade como um fator principal de investimento, vai ver que esse produto é muito competitivo e muito bom. A alocação, ele pode até fazer no futuro, mas acho que talvez aí seja mais ideal via o ETF ou via o cash, mas aí cada um com a sua estratégia. Mas a nossa função é disponibilizar esses produtos e tentar se antecipar às necessidades do mercado, que vale para o core também. Quando a gente faz uma agenda de produto, esse ano a gente lançou, opções semanais para ativos listados, né, para ações. Toda essa agenda que fala com derivativos, a gente lançou estratégias de derivativos, plataforma de blocos. Tudo isso é parte de uma agenda de sofisticação e antecipação de mercado. Ainda sobre essa agenda de inovação e transformação, vocês fizeram 2 aquisições recentemente, a Nelway em 2021 e depois a Neurotech, empresa de inteligência artificial. Né? De que forma esses 2 negócios eles colaboram para o desenvolvimento
do business da B3? Qual a importância desse novo segmento de dados para vocês? Exato. Essa é exatamente a resposta, Bernardo. A gente entende que a gente tem vamos chamar assim, um negócio no entorno do nosso negócio, que é um negócio de dados, e a gente não está inventando a roda, né? A maior parte das bolsas caminharam para isso, que a gente quer que vire um business, né? Vire uma linha de negócio. Então, em 2021 e 2022, a gente identificou esses dois ativos, que na nossa visão eram os melhores ativos disponíveis. Eles não estavam nem um pouco baratos, mas eram os melhores ativos, e a gente resolveu adquirir 100% de ambos, com um viés de construir produtos de dados em verticais diferentes, soluções de dados em verticais diferentes, que se beneficiassem de toda, vamos chamar assim, o ambiente da B3 para melhorar seus produtos. Então, a Neoway se caracteriza mais com produtos que a gente chama de Sales and Marketing, de ajuda para o cliente resolver algum problema de vendas, né? E aí estou falando de clientes não só do mercado financeiro, mas também do mercado financeiro, e prevenção à fraude. A Neurotech, de inteligência artificial, é mais voltada para crédito e eficiência, por exemplo, em setores de seguros, também scores. Então, esse foi o grande mote que a gente buscou ao fazer a aquisição. E tem um outro pilar, que é o que a gente chama de dados para mercado de capitais, que é você trabalhar o dado dentro do universo de mercado de capitais para o que a gente chama de buy side, para os fundos, para os gestores, para as empresas, e tem todo um outro universo. Então, essas são as grandes linhas de negócio dentro do universo de dados, e a gente está escalando esses negócios agora, né? Então, a gente teve um período de estabilização, como todo M&A traz, deixa as cabeças pensantes de forma protegidas para que eles criem os produtos e cresçam. Obviamente a gente tem, como parte de uma empresa grande, que fazer essa junção de áreas corporativas, então a gente está fazendo isso também, e a gente quer cada vez mais que isso vire um negócio, né, que possa ter uma representatividade de 2 dígitos no nosso negócio, de 15% a 20% no futuro, seguindo as bolsas internacionais. Quer dizer, esse a gente gostaria que esse negócio ganhasse representatividade dentro do nosso negócio, sempre com o viés de que a gente está ajudando o mercado a ganhar alguma produtividade ou fazer mais negócio. Então, isso aqui está por trás do negócio de dados que a gente tem. E ajuda a fortalecer o core, né? Protege o core. Protege o core. Né? A gente, assim, só até para talvez devesse ter começado por aí. Em 2021, logo depois ou já no final, ali no caminhamento para o final da pandemia, foi quando a gente fez essa discussão de que, quando a gente fundou a B3, a gente falou, não, a B3 precisa ser a grande plataforma de mercado de capitais do Brasil, vamos focar no Brasil, não vamos distrair, não vamos comprar nada fora do Brasil, não vamos fazer M&A, vamos garantir que a gente se prepare para uma grande onda de crescimento de mercado de capitais. Essa onda veio em 2019, 20 e 21. Em 2021 a gente fez essa discussão de falar, aonde a B3 pode crescer? Será que eu devo comprar uma empresa no exterior? A gente falou, não, olha, tem um universo aqui no entorno que é esse mundo de dados que a gente tem que fazer esse investimento. Então daí que veio essa estratégia, que continua sendo a estratégia principal da B3. Focar no core, garantir que a gente tenha ali uma boa infraestrutura para crescimento de mercado no Brasil, e esse perímetro aqui no entorno do negócio principal, que protege o negócio principal e que é mais estável, né, menos sujeito à volatilidade de mercado, porque você vai tendo vendas mais recorrentes de dados, seja uma linha de negócio significativa dentro do negócio da B3. Sim, a gente estava até comentando, né, antes de começar, que o mercado ainda olha muito para a B3 com essa visão de ações e olha muito o ADTV diário, né, que veio caindo recentemente, mas a gente está gravando aqui logo após vocês terem reportado o resultado do segundo TRI, e eu acho que foi um resultado que mostrou que mesmo com o ADTV um pouco mais fraco, essas outras linhas de negócio, derivativos, a renda fixa, né, o crédito privado, indo muito bem, vocês têm conseguido
né, melhorar a margem, reportar resultados excelentes, mesmo com o mercado de equities ainda, né, sem IPOs, com a DTV um pouco mais baixo. Exatamente, a gente tem o hedge dentro do próprio negócio, né? O negócio é bem resiliente porque ele tem essas linhas de negócio que se protegem, né? Então a gente vem nessa pegada de que, tentando mostrar, não é o primeiro trimestre que a gente tem isso, mas esse trimestre ficou muito latente, como você falou. Há 2 anos que a gente já vê equities caindo entre 5% e 15% ao ano, na sua volumetria, e todos os outros negócios crescendo. Esse trimestre ficou mais evidente o quão o modelo é robusto, porque a gente teve crescimento em mercados derivativos, teve crescimento em mercado de renda fixa, e eu vislumbro que esses mercados vão continuar crescendo. Né? Os mercados de renda fixa, eu acho que é a grande conquista do ano, como eu falei no início da nossa conversa, quer dizer, os mercados de dívida, de capitais de dívida, são a grande vitória desse ano aqui de 2024, que veio para ficar. E derivativos, a gente tem um universo de produtos muito mais amplo, né? Antigamente você tinha só o dólar e alguns DIs de curto prazo. Hoje o DI ele é muito mais longo, você tem as estratégias de DI, o universo de opções flex, balcão. Então, assim, o mercado está crescendo. Opções de cupom, né, inclusive. A opção digital de juros, né? os EDS e UDS, que são Exchange Defined Strategy ou User Defined Strategy, são combinações da taxa de juros. Né? Como a taxa de juros alongou, os contratos alongaram, se um investidor quisesse fazer uma aposta de quanto vai estar o juro entre 2025 e 2027, antes ele tinha que comprar os dois DIs, fazer o FRA. Isso você já consegue fazer num único produto. Ele até... É curioso, porque a gente está abrindo mão de receita, mas eu quero que seja mais barato para o investidor operar mais. Então, isso também tem aí um benefício de estimular o mercado a ter mais alternativas e estratégias de trading. Sem dúvida. E até nessa linha, né, o mercado de renda fixa tem ganhado bastante relevância no volume da B3. Vocês, inclusive, lançaram recentemente, se eu não me engano, no ano passado, uma nova plataforma de negociação de títulos públicos, chamado TradeMate. Correto. Se você puder falar um pouquinho mais dessa iniciativa, se eu não me engano, já atingiram a marca de 1 trilhão, né, de títulos. A gente está nessa jornada, ainda não chegamos onde a gente gostaria, mas assim, o que está por trás disso? Eletronificação da renda fixa. A gente tinha um sistema muito velho de renda fixa, que a gente tinha comprado da antiga ICE, que era sócia da CETIP, chamava CETIP Trader, um sistema defasado e que a gente precisava renovar. Então, a gente acabou reconstruindo o sistema, o TradeMate, que a gente lançou no início do ano, no final do ano passado, e ele está numa jornada de desenvolvimento, ainda não está onde a gente gostaria. O mercado de títulos públicos ou de renda fixa, seja títulos públicos ou títulos privados, ele tem muito para crescer e ele tem uma dinâmica diferente, né? A renda fixa, vou ir para um lado um pouco mais técnico, mas ele não é um mercado de livro central, como o mercado de equities. O que eu quero dizer com isso? Equities, todo mundo acessa o que a gente chama de CLOB, que é Centralized Limit Order Book, que é um grande livro central, onde varejo, institucional, HFT, todo mundo acessa, e a Bolsa, obviamente, respeita a ordem do que a gente chama de Price Time Priority, né? Quer dizer, preço e quem chegar primeiro. Então, se Fernando chegou antes de um grande investidor institucional para comprar 10 ações da Petrobras e o cara quer comprar 10 milhões de ações, naquele preço, se o preço é igual, você tem que ser atendido antes, independente de, 10 milhões, ele é um grande cliente, será que eu vou atender ele antes? Não. A Bolsa, no livro central, ele obedece uma regra de que naquele preço, quem chegar primeiro tem que levar, e esse é a grande beleza dos livros centralizados. A renda fixa não é assim, porque ela é muito mais pulverizada. Um emissor, uma empresa, tem às vezes 40, 50, 100 emissões, então a liquidez é menor em cada um dos títulos, então os intermediários, as corretoras e o buy side, que a gente chama de dealers, eles têm um papel fundamental no que a gente chama de internalização do mercado. Ele é um mercado mais internalizado, interdealer. Desculpa ser tão mercado técnico. De balcão, né? Então você não tem essa liquidez central. Não é bem um balcão, tá. Mas vamos dizer assim, é como se fosse um balcão, tá. Porque você não tem a visibilidade fora dos dealers do que está acontecendo. Mas a gente consegue dar visibilidade do preço, onde está saindo o preço, o market data que a gente chama,
isso baliza aqueles clientes que vão aí sim negociar no balcão com a corretora, né? Então, só de ter a tela já ajuda, né? Isso, e é assim que o mercado de renda fixa se desenvolveu lá fora. Você tem os dealers, você tem uma referência de preço, não necessariamente você, cliente varejo ou cliente menor, vai conseguir acessar, mas você tem uma bela referência de preço para você comprar no seu broker, no seu broker dealer. Então, voltando ao TradeMate, a gente quer construir essa plataforma com esta premissa, uma plataforma que não é a mesma coisa do que o mundo de ações. Ela exige um engajamento de corretoras e alguns dealers que são mais profissionais, alguns assets que vão ser mais profissionais, e envolve a dinâmica de livros privados, que são esses, né, essa dinâmica de internalização, que a gente até pode falar depois, que é um outro assunto, mas em renda fixa isso é muito claro, e é aí que a gente quer chegar. A gente vai continuar investindo, tem uma série de desenvolvimentos dentro dessa plataforma, porque a minha grande aposta é que o mercado de crédito privado vai crescer muito. Quiçá a gente consegue até colocar na agenda a discussão da isenção de imposto de renda para os investidores estrangeiros. Seria muito legal que o investidor estrangeiro também pudesse entrar nesse mercado para crescer a liquidez. Sim. E eu acho que esse é um pouco da nossa agenda, porque uma certeza que a gente tem é que o Brasil ele é um país de taxa de juros reais mais elevadas do que os países desenvolvidos. Então, é natural que os investidores mantenham uma parcela bem maior em renda fixa. Então, é importante que a gente tenha um mercado de renda fixa forte. Sem dúvida. E uma curiosidade que eu tenho, Gilson, você até comentou da questão do Japão, né, que o Brasil poderia cair bem, mas se você pudesse comentar aí para quem está assistindo a gente, o que significa um circuit breaker, por que ele existe. Eu lembro quando eu fui visitar a Bolsa na última visita que eu fiz, que tem uma pessoa, né, que ele é responsável por apertar o botão. Que ele tem o botão vermelho ali, né? E aí parece que até brincam com ele, né? Que ele trabalha uma vez a cada 10 anos, né? Coitado, né? Normalmente é alguém bem sênior na área de negociação, porque a gente monitora, né? Hoje os mercados não são, né? Não tem mais pregão físico, tudo eletrônico. Perto de... hoje a gente tem entre 10 e 15 milhões de negócios todos os dias, nem daria para ser presencial como já foi, né? Tanto que o nosso pregão lá hoje virou meio que um espaço de eventos, uma arena e em cima um museu, né? Para contar essa história. O Circuit Breaker, Fernando, ele é um mecanismo que as bolsas criaram há uns 20 anos atrás para ser os mercados estão fora de controle, estão em pânico. E é uma forma de você parar o mercado para que as pessoas lavem o rosto e pensem um pouco sobre o que está acontecendo. É tão simples quanto isso. Sim. Então, o Circuit Breaker, como o nome diz, é uma interrupção na negociação por um tempo definido. Ou para até evitar casos como 1987, algum crash que tem algum motivo, né, enfim. Veja, você não evita completamente, mas você dá um tempo para que as pessoas avaliem se aquilo está racional ou se entrou num território de irracionalidade. Exato. E normalmente ele se mostra eficiente de que as pessoas, ao parar e ficar ali entre 30 minutos e 1 hora refletindo sobre o que está na tela, as pessoas olham e também dá tempo dos investidores reagirem e falar, puxa, eu nem sabia que tal mercado estava nesse preço, você não consegue, né? Nem todo mundo está acompanhando tudo. Então, ele é um mecanismo de interrupção de mercado para avaliação, lavagem de rosto, e aí você retoma o trade. A gente teve casos de quase dois circuit breakers, um na sequência do outro no mesmo dia, em 2020. Não chegou lá, mas chegou ali a tocar 9,90 e voltou. E seria um recorde ruim, né, de ter 2 circuit breakers no mesmo dia com quedas subsequentes. E ainda bem que a gente deixou isso para trás. Eu não lembro agora a estatística, se a gente já teve na história desde que a gente implementou aqui no Brasil. Agora não sei, a ordem de grandeza é entre 15 e 18 vezes que a gente teve que implementar o Circuit Breaker. E é um mecanismo de proteção, no final das contas, de mercado. Para que todo mundo avalie se estamos no território da irracionalidade ou não. Perfeito. E a Bolsa existe justamente para isso, né? O leilão de abertura, leilão de fechamento, para você ter o price discovery, né? Exatamente. Descobrir qual é o preço correto
para aquele ativo naquele momento. A Bolsa se preocupa muito com isso, seja na abertura, no fechamento, de ter mecanismos de que todo mundo, enquanto não está tão bem informado, faça essa descoberta de preço e você comece no lugar certo, né? Então, todo dia no início do mercado você tem um leilão, porque eu posso achar que é o preço correto, dado que o que aconteceu de noite era 12, você pode achar que é 13, mas aí tem um vendedor a 12,10, e aí o mercado vai se ajustando e você vai vendo onde estão os compradores e vendedores, e você não deixa essa assimetria do tipo, poxa, mas eu comprei a 13 e o mercado abriu a 12, então você faz um leilão de, vamos chamar assim, de alinhamento, para você. É quase como uma largada dos concorrentes aqui dessa corrida que é o mercado. Você coloca todo mundo, então vamos largar todo mundo daqui, esse parece ser o preço correto, aí larga daqui e aí deixa o mercado se orientar. Então a Bolsa se preocupa muito com isso e é a melhor forma de proteção aos investidores, né? Porque a turma mais jovem, principalmente que opera cripto, fala muito da negociação 24/7, né? Que é muito melhor porque eu posso operar no fim de semana, etc. Mas você tem esses problemas da falta de liquidez, operar num momento que você tem um book com poucas ordens, você impactar muito o preço, né, se for operar no horário. Então como é que vocês pensam essa questão de horário de negociação? É excelente que você trouxe isso, que eu ia puxar justamente esse gancho. Acho que primeiro um daqueles, eu mencionei o tema de competição, esse é outro, tipo, mercados 24/7 são melhores. Há dúvidas, há muita discussão se isso é o ideal, porque você não necessariamente tem agentes interessados naquele produto 24/7. Então a verdade é que você tem deslizes e oscilações de preço muito grandes em períodos em que você não tem todos os investidores daquele ativo, né, operando, e você acaba prejudicando alguns investidores que podem ficar em pânico ou que não sabem o que está acontecendo, e normalmente a liquidez fora dos horários de pico ela é muito pequena, então a oscilação é muito grande. Então essa é uma grande discussão de mercado. Dito isso, a gente quer fazer agora, e estamos discutindo com os reguladores e com as corretoras, um aumento, uma ampliação dos horários de negociação. E aí não é ainda para um caminho 24/5 nem 24/7, mas a gente tem dois movimentos que a gente gostaria de fazer entre o final desse ano e o ano de 2025. O primeiro é a experiência de abrir o mercado entre mais ou menos ali 6h30 ou 7 horas da noite e 10, porque aqui há um movimento forte de varejo operando em bolsas de cripto, eu nem deveria chamar bolsas, né? Plataformas de cripto, porque não tem nada de bolsa, totalmente desregulamentado. Então a gente quer fazer a abertura dos contratos de derivativos, começando com o mini Ibovespa e com o futuro de Bitcoin, abertura de mercados provavelmente vai ser entre 6h30 ou 6h45 e 10 da noite. E a gente quer antecipar a abertura. Então a gente quer eventualmente ver quais contratos, ao invés de abrir às 10 da manhã, deveriam abrir às 7 ou 8 da manhã. Então são dois movimentos que a gente está em vias de consolidar a visão e implementar no ano que vem. Por que eu digo consolidar a visão? Porque sempre que a B3 vai implementar um produto, e a gente tem muitos segmentos de clientes, alguns são muito favoráveis, alguns são muito desfavoráveis. Então, assim, imagina, eu estou sempre apanhando. Das corretoras não ficam muito felizes, o cliente final adora. Algumas corretoras felizes, algumas tristes, alguns institucionais felizes, outros tristes, alguns já estão preparados para operar fora do mercado, outros tristes, alguns back-offices felizes, outros tristes. Não conseguiremos agradar a todos. E a gente vai estar sempre ali, a B3, um pouco recebendo algumas pedradas. O que eu não acho nem ruim, porque significa que é parte dessa discussão com o mercado de evolução. Mas para estes contratos que eu mencionei, para o final do dia, parece que é uma experiência válida, e para a abertura do mercado antecipada me parece que é muito válido. E mais, se a gente errar, voltamos atrás, né? Que a gente está a gente precisa testar. E a gente tem que dar alternativa para o investidor, porque senão sem alternativa ele vai para o lugar errado. Então é isso que a gente também tem que se preocupar. A gente não pode simplesmente lavar as mãos e falar assim, não tem, se vira. Não é bom. O investidor quer operar naquele horário, a gente tem que dar alternativa para ele. Legal. A agenda ESG está ganhando bastante tração no Brasil. A própria B3 já possui alguns índices de sustentabilidade.
Qual é o próximo passo dessa agenda na B3, Gilson? Bernardo, a gente é um grande indutor dessa agenda ESG. Já há bastante tempo. A gente costuma dizer que a gente tem sempre dois chapéus, né? O chapéu de empresa aberta que tem que dar exemplo e o papel de induzir o mercado. E a gente também fala que para a gente não deveria ser ESG, deveria ser GSI, né? Porque tudo começa na governança e a B3 tem essa pegada de governança desde sempre. Um dos produtos, vamos chamar assim, mais relevantes no mercado de capitais brasileiros com relação à governança é o novo mercado. Então as empresas, o que é o novo mercado? Né? Data lá de 2000, 2001, criado na antiga Bovespa, eram regras mais rigorosas que as empresas deveriam cumprir, mais rigorosas do que a regulação, através de um contrato privado onde as empresas e a Bolsa assinam e a empresa se compromete a algumas regras e tratamentos a minoritários. Isso é governança na veia. Isso foi muito importante para o investidor estrangeiro vir ao Brasil e ter a confiança de que empresas e que regras iam ser aplicadas em determinadas situações. Então, tudo começou lá. Em defesa dos minoritários. Né? Em defesa dos minoritários, em tratamento, em transparência de publicação. Então, e a gente vai evoluindo. E a gente sempre tem rodadas de evolução. A gente está, inclusive, agora em uma dessas rodadas. E aí são temas que as próprias empresas nos provocam ou os investidores. E aí estamos falando de até clawback de bônus, assuntos que estão na agenda. E veja, a B3 não tem que ser dona da verdade, não. A B3 ela é simplesmente o grande articulador da discussão. Escutar os dois lados, escutar os investidores, sejam eles, né, o segmento que pertencerem, e escutar os emissores. Então, governança é o início dessa jornada e, obviamente, passa depois por toda a agenda ambiental e a agenda de sustentabilidade, né, do E, que é o ambiental, ou E para os paulistas, né, Bernardo? Nós somos cariocas. E o S do social e da sustentabilidade, que é amplo, quer dizer, o social fala desde diversidade até o que você falou, toda uma agenda de índices, toda uma agenda de produto, enfim, tem muita coisa que vai embarcada em divulgação de propósito, né? O que você está pensando no social da sua empresa, o que você está revertendo para a sociedade. Não é só a diversidade, que também é outro ponto, né? De você promover diversidade em conselhos. Então, a gente está lançando índices, né? Dentro dessa agenda. A gente tem um índice novo chamado iDiversa. A gente revisou agora o ICO2, que é um índice de carbono. Toda uma promoção da agenda do índice do EASY, que foi o primeiro índice de sustentabilidade da companhia. Uma promoção maior para que a gente tenha ETFs desses produtos, né? Na verdade, a gente cria o índice para que tenha investidor. Então, e uma jornada de revisão de governança, indução de mercado. Então, passa por educar as companhias. Então, acho que isso tudo compõe essa grande agenda ESG. E na minha visão, só para finalizar, eu acho que o ESG, ele no tempo vai sumir. Ele vai ser intrínseco aos negócios da companhia. A gente não vai falar especificamente do ESG. O ESG vai estar embarcado no negócio. Veja, a empresa vai precisar ter governança, então o G vai migrando para a transparência de tudo, de publicação, de tratamento de minoritários, de regras. O S vai lá, uma parte para o social, uma parte para a diversidade, tudo que está embarcado. A empresa que não tiver transparência nas suas emissões climáticas, o tratamento correto de resíduos, o investidor vai lacrar, né? Falando a linguagem mais moderna aqui, essas companhias. Então, o ESG, ele acho que é um movimento que começou para trazer isso para, vamos assim, à tona, né? Para discussão, né? Para o headline, né? Para a manchete, para que todo mundo embarcasse nisso. E agora eu já vejo isso bem mais fluido e acho que a tendência é isso está cada vez mais embarcado no dia a dia das companhias. O mercado de crédito de carbono é algo que faz sentido? A gente tem, Fernando, vários dos mercados que a gente tem uma perspectiva de crescimento. A B3 resolveu fazer investimentos através de um fundo de venture capital proprietário, né? A gente chama de L4
Venture, que é um fundo administrado por 2 gestores que a gente contratou, Pedro Meduna e o Thiago. Eles tocam, vamos chamar assim, um investimento proprietário da B3 em negócios que a gente acha que vão ter representatividade no tempo, mas que ainda não ganharam tração. Desculpa fazer essa introdução, mas Carbono, a gente fez um investimento numa plataforma de transparência de negociação. E eu mencionei a L4 principalmente para um outro mercado, desculpa, mas que está relacionado com esse, que é o mercado de energia, né? Seja de energia limpa. Então, esse é um outro mercado que a gente fez um investimento via L4 na N5X, que é uma futura bolsa de energia, e que também é um mercado que conversa com o mercado de carbono para a gente poder ter negociação de contratos de energia. Então, acho que são essas as dinâmicas. O mercado de carbono, acho que o Brasil tem um potencial de se posicionar enormemente. A gente precisa ter, na minha visão, é fundamental que você tenha uma regulação para isso. É óbvio que os mercados voluntários eles estão crescendo, mas eu não vejo o crescimento tão robusto quanto se a gente tiver uma regulamentação. Por isso a importância da discussão atual no Congresso, de você efetivamente estipular metas, né? Sou muito favorável a isso, né? Metas é sempre a melhor forma de você atingir esses objetivos. Então, eu acho que a gente vai ter essa dinâmica nos próximos anos bastante estimulada, e aí tomara que a gente tenha um mercado de carbono relevante e com o protagonismo que o Brasil pode ter nisso. Hoje ainda está tímido. A gente ainda vê praticamente iniciativas de balcão. A gente tem um investimento nessa ACX que eu mencionei, que é uma plataforma de carbono, mas ainda tem um potencial muito grande pela frente. Sem dúvida. Gilson, a gente passou a régua aqui nas perguntas sobre o negócio. Queria fazer algumas perguntas agora mais, enfim, do lado pessoal. Vamos lá. Inspiracional, mas começando, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando a carreira, ou que está na faculdade, né, que está olhando para o mercado de trabalho, quer se tornar um líder, enfim, qual conselho que você daria para quem está para os seus filhos, né, que está nessa fase, olhando para frente? Cara, nada na vida vem fácil. Rale, trabalhe duro. Eu acho que essa geração nova às vezes quer pular etapas e conquistar as coisas muito rápido. Então a dica que eu dou é assim: rale muito, trabalhe muito. A carreira é uma maratona. Não pule de galho em galho, porque a vida é feita de experiências, e experiências vêm através de você fazer um ciclo completo num lugar, numa empresa ou num projeto. Então eu costumo dizer sempre que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, se você for vivendo experiências muito curtas, onde só tem um acerto, você não ganha as cicatrizes necessárias para você ser uma pessoa experiente. Mas o que tem que estar por trás é garra, vontade, meter a cara, trabalhar. Eu acho que eu conheço muito sortudo que trabalha muito. Então, não acho que a sorte vem e você vai ser agraciado. Se você trabalhar, a sorte vem. Se você não trabalhar, a sorte não vem. Você não consegue prever o futuro, mas você consegue se preparar. Exato, tá lá, a coisa aconteceu, o cara ralou, se preparou, esteve disponível, trabalhou até tarde, estudou, questionou, foi entrão, né, se mostrou disponível, e aí a coisa aconteceu para ele, foi sorte. Ele merece, ele ralou. Então acho que isso tem que estar na agenda de todo mundo, de todos os jovens. Sem dúvida, tem um baita valor. E como é que é a tua rotina como CEO, como é que é o teu estilo de gestão com suas equipes, enfim? Cara, a rotina é uma loucura, né? A agenda eu brinco, né? Sempre do tipo, quando as pessoas falam, deve ser super legal ser CEO. Eu falo, é ótimo, jogo bom. Né? Todo mundo vem dar notícia boa. Fala assim, poxa, vai mais cedo para casa, não temos problemas, não, né? Todo mundo vem trazer... Só chega o pepino. Os pepinos, né? As dificuldades, as coisas conflituosas que você tem que decidir. Mas eu sou um cara muito disciplinado, então acho que uma das coisas que todo CEO precisa ser é muito disciplinado. Então eu acordo muito cedo,
faço meu exercício de manhã, vou para a companhia normalmente depois de fazer exercício. A gente tem aqui em São Paulo 2 escritórios, né, no centro de São Paulo, na verdade 3 prédios no centro de São Paulo, e a gente tem um escritório aqui na Faria Lima, então eu me divido entre esses escritórios. Então também estou no trânsito às vezes, de vez em quando. E assim, eu costumo dizer que uma coisa que eu sempre sou muito disciplinado de colocar na minha agenda é atividade comercial, é visitar cliente. Inclusive é o meu maior estímulo quando eu estou triste, eu falo assim, cara, vou botar muita visita na minha agenda porque é muito bacana você visitar cliente. Eu venho... Porque vocês têm vários tipos de clientes. Os vários segmentos. Eu comecei minha carreira no trading, é até curioso isso, eu comecei no trading e depois eu migrei para a área comercial e até... quase pedi demissão, falei, mas a área comercial, né? Trading é muito mais sexy, né? Os traders, os caras que ganham dinheiro, glamouroso. E aí um chefe que eu tive lá no sítio, o Braga, falava assim para mim, Gilson, mas você está perdendo uma visão, que assim, o mercado brasileiro, isso estou falando no final dos anos 90, início, está em transformação. A gente veio de um ciclo de inflação, vai se sofisticar muito, vai ter derivativo no Brasil. É o momento de você fazer a mudança para a área comercial. E foi muito legal isso. E qual é o bacana? Na área comercial, você aprende muito. Você visita cliente de todos os setores e os caras estão disponíveis para você perguntar, seja do cara que faz avião ao cara que faz margarina ou proteína. Então, assim, você visita a fábrica, você aprende, você está tentando, obviamente, vender seu produto financeiro, mas tem muita inteligência, muito conhecimento. Então, e os segmentos de clientes, você falou bem, né? Quer dizer, a B3, isso foi uma das grandes coisas que, quando eu cheguei, a gente trabalhou muito. Hoje, quem são os clientes da B3? A gente trabalha 7 segmentos de clientes, então, que tem demandas muito diferentes. Então, você tem bancos, que são, vamos chamar assim, o cliente tradicional, até que, né, muitos dos que são fundadores das tesourarias, né, eram os grandes usuários, né, principalmente da BMF. Você tem o buy side, que é toda a indústria de asset management, que é enorme no Brasil. Você tem as corretoras, que são os intermediários, eram os acionistas da B3 durante muito tempo. Você tem os emissores, quer dizer, as empresas, né, ou estruturas que estão fazendo emissões, né, seja de listagem de ações, de fundos. Você tem os que a gente chama os serviços qualificados, então você tem os administradores, custodiantes que utilizam da estrutura da companhia. Você tem o HFT, que é um acrônimo que a gente usa para High Frequency Trading, ou PTG, que é Proprietary Trading Groups, que são grandes formadores de mercado, que são responsáveis por mais ou menos 30% a 35% da liquidez de todos os contratos. Esse cara é o único cliente que é elástico a preço, então ele tem um tema de tarifação muito forte, porque esse cara ele é altamente tecnológico, opera em baixíssima latência e precisa do incentivo de preço porque ele está tentando capturar a diferença entre bid e offer e dá muita liquidez. Muito importante para o mercado para dar essa liquidez. Para todas as bolsas do mundo, e os maiores HFTs estão aqui no Brasil e estão em todas as bolsas os mesmos. Isso é muito relevante para você. E eles são muito técnicos e exigem um nível de serviço muito elevado, de tecnologia muito elevado. E por último, a gente tem um segmento que não é um segmento que a gente atende diretamente, que é a pessoa física. A pessoa física não chega na B3 diretamente, mas cada vez mais exige da B3 informações, temas, educação financeira. Então, todos esses são clientes. Então, eu adoro visitar todos, promover, enfim, entender e... acho que eu, até dentro da minha agenda eu gostaria de visitar mais, gostaria de ter até mais tempo para isso, dado que a gente é uma empresa aberta, tem conselho, tem comitê, então tem toda uma agenda interna da companhia que a gente segue. É isso, essa é a minha rotina. Saio tarde do escritório, enfim, acho que é isso. Boa. E por último, a gente nem combinou aqui antes, mas tem alguma recomendação de livro pra gente? Perguntar livro e também um filme ou série que você tem visto aí em streaming que vale a pena. Cara, nos últimos tempos, um assunto que eu tô lendo muito é sobre o conflito no Oriente Médio.
eu tenho interesse no tema. Falou, gosta de livros de história. Né? Gosto de livros de história. É interessante, né? Acho que é um sinal de que a gente vai ficando mais velho, né? Eu sempre... eu lembro isso, até falo com meu filho, assim, olha, ele gosta de história, o que é ótimo. Eu falo assim, eu não gostava de história, eu gostava de matemática e tal, enfim. Mas eu tenho me interessado cada vez mais por conflito no Oriente Médio, tenho lido muito sobre o assunto, até para me educar. Então, eu li recentemente, tem vários livros, mas um que é simples, fácil de ler, chama Meu Vizinho Palestino, que eu acho que fala um pouco da visão de um cidadão de Israel, né, israelense, falando sobre a guerra, o conflito. É um livro simples, assim, é bom para se educar, entender o que acontece na região. Uma série que eu gostava, assim, gosto até, mas não tem muito, Fauda, que também fala sobre o conflito ali na faixa de Gaza, ali na Cisjordânia. Qual era o outro que você falou? Um filme, né? Um filme ou série. Filme. Eu acho que eu prefiro essa série. Série, a gente vê tanta coisa de série, né? Que cada hora você esbarra em uma, mas eu vou ficar com Fauda e Meu Vizinho Palestino, que mantém no mesmo assunto. Fechado. Gilson, muito obrigado pelo seu tempo, foi uma aula, a gente falou de muitos assuntos aqui, mas a gente ainda podia falar de vários outros. Vários temas aqui para abordar. Eu costumo dizer que a B3 é um parque de diversões de assuntos, né? Tem muita coisa, tem bastante coisa, mas foi um prazer, super obrigado aqui pelo carinho e espero que tenha valido a pena aí para todo mundo que chegou até aqui e assistiu toda a nossa conversa. Portas estão abertas aí para voltar mais vezes. Maravilha. Obrigado, Gilson. Grande prazer. Obrigado, Gilson. E obrigado a todos vocês. Como eu sempre lembro vocês, deem like nesse vídeo, curtam, comentem e também enviem para suas listas para quem quiser saber mais sobre a B3. E lembrar vocês que a gente tem aí um pipeline bem robusto, já estamos aí no episódio 20 e temos vários outros CEOs vindo aí nas próximas semanas. Lembrando que a cada 15 dias a gente tem um episódio novo. E é isso, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.